Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões dos vestibulares, principalmente aqui os vestibulares da UFSC, né? Que é um vestibular um pouquinho mais difícil de a gente encontrar resolução de questão, principalmente na área das ciências humanas, especificamente aqui no meu caso, de História. Eu não costumo postar muitos vídeos, vocês sabem que a rotina de professor é um pouco desgastante, um pouco maluca, mas quando sobra um tempo e eu consigo gravar um vídeo aqui para vocês, eu posto. Então, hoje eu resolvi trazer aqui a última questão discursiva que nós tivemos no vestibular da UFSC em 2024, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2024, o vestibular foi aplicado ali em dezembro. Ele trouxe uma questão discursiva bem interessante, uma questão que falava sobre Revolução Francesa. Então, vamos ler aqui o comando da questão, o texto de introdução e a gente parte para resolver, beleza? Então vamos lá o texto, né? A eclosão da Revolução Francesa, movimento que contou com a participação de Lavoisier, estava relacionada aos desdobramentos da convocação e realização da Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia desde 1614. Em 5 de maio de 1789, representantes das 3 ordens estados compareceram no Palácio de Versalhes para a Assembleia dos Estados Gerais. O abade Emmanuel Sieyès, vigário-geral de Chartres, sintetizou em texto as insatisfações do terceiro estado. O que é o terceiro estado? Tudo. Que tem sido ele até agora? Nada. Que pede ele? Tornar-se alguma coisa. Um texto aí retirado, do livro do professor Ronaldo Vainfas, um texto bem interessante, a questão, portanto, relacionada à Revolução Francesa. A gente tem aqui alguns indicativos nesse texto, mas eu vou para o comando da questão e a gente pode refletir um pouquinho mais sobre ele. Pois bem, a primeira pergunta da questão discursiva falava o seguinte: quem compunha o terceiro estado e contra quem se destinava a sua insatisfação? Então vamos lá. No texto, aqui a gente tem um indicativo, que quando a gente fala de Estado no contexto da Revolução Francesa, nós estamos falando de ordens, certo? Nós estamos falando de uma sociedade estamental. É importante refletir que aqui a Revolução Francesa ainda não tinha acontecido. Ela estava para acontecer. Ou seja, a gente está falando de um contexto de antigo regime. E nesse antigo regime, quando a gente vai estudar, a gente estuda bem especificamente o caso francês. E o caso francês, ele é definido pela divisão da sociedade em 3 ordens, em 3 estados, né? Então, aqui tem uma visão bastante específica, uma visão que dá um exemplo bem interessante sobre a visão de sociedade naquele contexto. As ordens, elas eram estáticas. Era difícil você se locomover entre essas camadas. A primeira ordem era, nesse caso aqui, o primeiro estado, seria o clero. O segundo estado seria a nobreza. E o terceiro estado, o que seria? Que é o que a pergunta, na verdade, que o comando da questão está nos perguntando. O abade Sieyès, ele nos diz aqui, o terceiro estado é tudo. A gente está falando de um primeiro estado, que seria o clero, e nessa visão de sociedade estamental, portanto, teria como objetivo, a proteção espiritual da sociedade. Em uma sociedade estamental, nessa visão do antigo regime, cada ordem social tinha uma função bem definida. E nesse caso, o clero tinha como objetivo a proteção espiritual da sociedade. O segundo estado, que seria a nobreza, tinha por função, digamos assim, a proteção física de fato, o governo, certo? Que seriam os nobres. O terceiro estado, o abade nos diz, é tudo. O terceiro estado compõe a maioria da população. O clero compõe basicamente 2% da população. A nobreza, outros 2%. O que é o resto? É, na verdade, o terceiro estado.
basicamente mais de 90% da população. Isso envolve a burguesia, alta burguesia, pequena e média burguesia. Isso envolve os camponeses, os trabalhadores urbanos, os artesãos, os padeiros, as pessoas que são mais empobrecidas, as que têm uma condição de vida um pouco melhor. Basicamente, toda a população. Por isso o Abad diz que o terceiro estado é tudo. E o que tem sido ele até agora? Nada. Por quê? Porque antes da Revolução Francesa, o terceiro estado ele não tinha tanto direito de representação política. Ele não tinha tanto espaço na atuação política e econômica. Quando o terceiro estado é convocado, isso é bem interessante, cada grupo social tem direito a um voto. Então vamos definir aqui uma série de coisas sobre a política francesa. Cada estado tem direito ao voto, a um voto, né? O clero a nobreza e o terceiro estado a um outro. Só que o que acontece é que sempre vai haver uma união, cara, entre a nobreza e o clero. E o terceiro estado nunca consegue aprovar as suas medidas, ou é algo bem difícil. Então, mesmo que a gente esteja falando aqui de mais de 90% da população, esse 90% ainda tinha direito a um voto, que valia a mesma coisa que os outros 2, 4% dessa população. Por isso que o Abad nos diz que o terceiro estado tem sido nada até agora. E o que ele pede? Tornar-se alguma coisa. Com essas informações, a gente consegue mais ou menos responder essa primeira questão discursiva. Ela nos diz quem compunha o terceiro estado e contra quem se destinava a sua insatisfação. Como resposta, indicada inclusive no gabarito do vestibular, nós temos o terceiro estado era composto por camponeses, trabalhadores urbanos e pela burguesia, a maioria da população. A insatisfação do terceiro estado se destinava aos integrantes do primeiro e segundo estados, clero e nobreza, respectivamente. Beleza? Então, assim a gente consegue responder essa primeira questão discursiva. Beleza? A segunda questão. Lavoisier foi guilhotinado pelo regime revolucionário francês durante o período conhecido como Convenção Nacional. Esse governo foi marcado por uma série de medidas dentro do país, como o tabelamento do preço de alimentos e as execuções públicas, e fora dele. Qual foi a ação tomada nessa fase com relação às colônias francesas? Então, aqui para algumas pessoas pode estar sendo estranho essa menção aqui ao Lavoisier, né? Mas isso tem relação na prova discursiva da UFSC como um todo, que trouxe o Lavoisier em outras questões de outras áreas, tá? Então por isso ele está sendo mencionado aqui também. Para a gente responder essa questão, é interessante ter em mente o que foi esse período da Convenção Nacional, que foi um período de maior radicalização da Revolução Francesa, uma radicalização aqui dos jacobinos, certo? Então a gente vai ter um governo marcado ali pela liderança de Robespierre, né? A gente vai ter o governo liderado também por Marat, por Danton, que vai exercer uma série de medidas, inclusive a perseguição de opositores, por exemplo, né? É o caso aqui da guilhotina. Esse período é marcado por essa medida da pergunta, né? Que tem relação às colônias francesas. Aqui eu já vou responder diretamente e eu vou explicar ela melhor depois. Pois bem, como a gente poderia responder? Em 1793, o governo aboliu a escravidão nas colônias francesas, sendo o Haiti a mais famosa delas. O que é interessante pensar aqui, cara, é que o governo da Convenção Nacional, apesar de ser um governo mais radical, ele não aboliu a escravidão por puro prazer, ou por puro gosto, ou por pura bondade. Inclusive, a UFSC, no vestibular de 2023.2, trouxe uma questão sobre Revolução Haitiana, que nesse período está acontecendo. Ou seja, o governo na Convenção Nacional ele vai ser forçado, ele vai ser mobilizado pelos revolucionários haitianos a abolir a escravidão. Então esse movimento parte da colônia que observa a Revolução Francesa e parar para pensar, tá, esses caras estão defendendo ali liberdade, igualdade, fraternidade, estão dizendo que todos os seres humanos têm direitos básicos, a fundação da noção de direitos humanos, mas aqui tem escravidão. Os caras pensam, cara, isso é uma contradição.
E lá no Haiti começa a haver um movimento revolucionário que vai culminar na própria independência do Haiti no início do século XIX. Então, claro, a Convenção Nacional aboliu a escravidão nas colônias francesas, correto, mas esse processo é empurrado, né, é mobilizado pelos haitianos, por uma rebelião de escravizados que acontece, beleza? O que é interessante também aqui, isso extrapola a questão, obviamente, é que depois, quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, né, no Império Napoleônico, a gente vai ter o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas. Tá bom? Então, queridas, queridos, essas eram as questões discursivas que eu queria trazer aqui para vocês hoje do vestibular da UFSC de 2024. Espero que você tenha gostado. Eu tenho algumas outras questões aqui também no canal, se te interessar, dá uma olhada ali também. Muito obrigado, um abraço e até mais.